Da tribuna da Câmara, o deputado federal Gustavo Gayer fez um veemente discurso mostrando as violações de direitos humanos que estão ocorrendo reiteradamente nas prisões em massas ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O deputado enfatizou que os presos políticos não têm garantido sequer os direitos humanos mais básicos que são garantidos aos piores criminosos da sociedade. Gayer ironizou ainda a atitude dos parlamentares de extrema esquerda que mostram sua incoerência ao não defender inocentes enquanto se utilizam do discurso dos direitos humanos para defender criminosos. Gustavo Gayer ironizou: se tivesse sido um grupo de pessoas cometendo esses crimes que eu acabei de mencionar, eu tenho certeza de que as penitenciárias do Brasil hoje teriam filas de pessoas filiadas ao PSOL, PCdoB, PT, PSB para defendê-las, para lutar pelos seus direitos, para lutar que elas fossem tratadas de forma digna. Infelizmente, as pessoas que aqui estiveram no dia 8 de janeiro não têm essa atenção. O deputado explicitou o caráter político das prisões, apontou uma série de ilegalidades que vêm sendo cometidas e questionou: as irregularidades não acabam, meus amigos. A ilegalidade de competência, porque os prédios vandalizados são federais. Esse inquérito não deveria ter sido instaurado pelo STF porque são pessoas comuns. Essas pessoas foram levadas para campos de concentração, não tiveram alimento, água, muitas passaram mal. E onde isso vai terminar? Gayer alertou: isso tem que acabar, vamos dar um basta. As pessoas que cometeram crime de forma individualizada devem ser responsabilizadas. As pessoas que estavam aqui no Planalto ou em frente ao QG devem ser liberadas. As que estão com tornozeleiras têm que prestar continência toda segunda-feira, enquanto as que não. Isso tem que acabar agora, meus amigos. Ou nós defendemos todos, ou não defendemos ninguém. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. O inquérito administrativo já está no 3º relator, o ministro Benedito Gonçalves, que dia após dia mantém vigente a ordem de subtrair a renda de famílias e empresas. Há mais de 19 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode
pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores. Doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Historiadores, alunos, escória da sociedade, essas pessoas sempre têm a total atenção dos advogados da esquerda, dos direitos humanos que apoiam a ideologia esquerdista. Se tivessem sido um grupo de pessoas cometendo esses crimes que eu acabei de mencionar, eu tenho certeza que as penitenciárias do Brasil hoje teriam filas de pessoas filiados a PSOL, PCdoB, PT, PSB, para defendê-las, para lutar pelos seus direitos, para lutar que elas fossem tratadas de forma digna. Infelizmente, as pessoas que estiveram no dia 8 de janeiro não têm essa atenção. Eles não são peritos, não são assassinos, eleitores do chefe do crime organizado. São pessoas que estavam indignadas com o rumo que o Brasil estava indo. Algumas dessas pessoas, sim, cometeram crime e devem pagar. O crime deve ser individualizado. Imagine se nós condenássemos todos os esquerdistas do Brasil pelos crimes que seus colegas nas penitenciárias cometem, porque eles estavam lá celebrando a vitória do chefe dessa organização criminosa. Mas o que nós estamos testemunhando hoje no Brasil é a instrumentalização do 8 de janeiro para cometer mais e mais crimes, desrespeitar mais e mais a Constituição e direitos fundamentais. Nós estamos vendo irregularidades em cima de irregularidades. A audiência de custódia que essas pessoas deveriam ter o direito, de acordo com o próprio Alexandre de Moraes, que deve acontecer em até 24 horas para garantir os direitos fundamentais, aconteceram 72 horas depois, e a resposta foi dada 10 dias depois. Essas pessoas são menos humanas do que nós? Elas merecem menos direitos do que os e o resto da escória que vota no Lula? É assim que a gente deve pautar o nosso país? E o pior, esses juízes da audiência de custódia nem sequer tinham o direito de liberar esses presos. Era um teatro que estava acontecendo diante dos nossos olhos. As irregularidades não acabam, meus amigos. Nós temos ilegalidade de competência, porque os prédios vandalizados são federais. Não deveria ter sido, para concluir, presidente, esse inquérito não deveria ter sido instaurado pelo STF, porque são pessoas comuns. Essas pessoas foram levadas para campos de concentração, não tiveram alimento, água, muitas passaram mal. E onde isso vai terminar? Nós estamos abrindo um precedente terrível. E se continuar nesse caminho, os eleitores do Lula um dia não terão esses direitos também. Aí eu tenho certeza que os presidente, só mais 30 segundos. Eu tenho certeza que os nossos colegas da esquerda ficarão com a orelha em pé para defender os seus eleitores. Isso tem que acabar. Vamos dar um basta. As pessoas que cometeram crime de forma individualizada devem ser responsabilizadas. As pessoas que estavam aqui no Planalto ou em frente ao QG devem ser liberadas. As que estão com tornozeleira têm que toda segunda-feira prestar continência, enquanto as que não. Isso tem que acabar agora, meus amigos. Ou nós defendemos todos, ou não defendemos. Senhor presidente, nobres parlamentares, recentemente temos observado que membros do Poder Judiciário, em especial alguns ministros do STF, passaram a adotar posicionamentos que superam em muito as atribuições ministeriais da maior Corte Suprema, a maior corte jurídica do país.
tem sido cada vez mais recorrente a divulgação de vídeos e postagens onde ministros participam de eventos públicos ou privados em ambientes estritamente político-partidários, ferindo de morte resoluções do Conselho Nacional de Justiça, bem como do Estatuto da Magistratura, a fim de evitar profundos impactos negativos que a conduta individual de um magistrado possa acarretar sobre a percepção da sociedade em relação à credibilidade, à legitimidade e à respeitabilidade da atuação da Justiça. O artigo 39 da Lei 1079, a Lei dos Crimes de Responsabilidade, estabelece que ministros do STF que exerçam atividade político-partidária poderão ser punidos. Acontece, senhor presidente, que na referida lei, ela não especifica o que é ou quais são as condutas discriminadas como atividade político-partidária, ficando quase impossível o enquadramento de ministros que venham a cometer esse crime. Por isso, apresentei a esta Câmara de Deputados um projeto de lei que visa alterar, incluindo na Lei 1079, justamente critérios, deslindando, trazendo inclusive as condutas que poderão ser enquadrados eventuais ministros do STF que exerçam atividade político-partidária. A ideia da proposta, senhores e senhoras, é justamente trazer aqui alguns elementos que hoje não estão previstos na legislação. Discutir ou provocar discussões em ambientes políticos ou privados sobre assuntos políticos que transgridam normas constitucionais ou legais para satisfazer interesse pessoal ou político partidário. Emitir opinião que demonstre atuação em atividade político-partidária ou manifestar-se em apoio ou crítica pública a candidatos, lideranças políticas ou mesmo partidos políticos. Emitir ou compartilhar opinião que caracterize discurso discriminatório ou de ódio, especialmente os que revelem interesse em causa política ou para beneficiar candidatos, lideranças ou partidos. É preciso que essa casa, sim, se posicione, regulamente essa legislação, para que a gente não venha a incorrer em eventuais abusos por parte de ministros. Essa é uma tentativa, sim, não de censurar, de cercear a liberdade do magistrado, mas sim garantir que a lei seja cumprida e nós tenhamos aí efetiva transparência e impessoalidade nos atos e atribuições dos magistrados, em especial do STF, senhor presidente. Obrigado.